Olá, eu sou Jário Santos, sou contador, sou advogado, sou da Organize Consultoria. Hoje estou no Sintel, Sindicato das Telecomunicações. Estou aqui ao meu lado com o Dr. Eduardo Veras, ele que é diretor jurídico do sindicato. Ele está aqui nos recebendo e vamos tirar algumas dúvidas. Doutor, muito obrigado. Obrigado. Por recebendo aqui a Organize. E vamos falar hoje especificamente sobre os provedores de internet, os pequenos provedores. Certo. Aí eu queria que você tivesse alguma dúvida. Por que os provedores precisam ou têm que se filiar ao Sintel? Por que o Sintel? Gostaria, em primeiro lugar, de enaltecer a iniciativa do Jairo, da empresa Organize, por esse registro importante. É muito importante a gente fazer esse relato e esse debate sobre essa questão. E fazer uma saudação especial a todos os profissionais da categoria de telecomunicações, em especial, nesse momento, por conta do tema, os trabalhadores envolvidos na questão dos provedores. Porque os trabalhadores que trabalham na área de provedores, é importante que haja essa relação com o sindicato Sintel, Sindicato de Telecomunicações de Pernambuco. Nos últimos anos, com o advento do crescimento dessa atividade aqui em Pernambuco, a gente tem tido uma procura muito grande. Alusivamente, os trabalhadores, até de uma forma natural, procuram o Sintel por vários motivos. Porque a sua atividade, enfim, ela tem muita assemelhação em relação à atividade em linhas gerais de telecomunicações, e porque o Sintel é um sindicato de referência no Estado, um sindicato atuante. O segmento de rede, em geral, que essas pessoas trabalham, ele é muito próximo ao sindicato. Para você ter uma ideia, quase que 80% dos trabalhadores dessa área, eles são sindicalizados, são muito próximos ao sindicato. E o pessoal do provedor, especificamente falando, eles têm algumas peculiaridades que têm tudo a ver com a área de telecomunicações. Eles trabalham na área de instalação, eles são pessoas que trabalham com atividades que envolvem periculosidade, quando eles fazem as instalações dos postes através dos fios, do manuseio do material, do EPI. Então, tudo são dúvidas pertinentes e que têm absolutamente toda a relação com o setor de telecomunicações. Então, eu diria que por esses motivos é absolutamente natural que haja esse envolvimento, essa aproximação dos trabalhadores, que muitas vezes se dá através deles mesmos, né? E a gente, por consequência, tem todo um trabalho responsável para lidar com eles, com as dúvidas deles e, em consequência, também, muitas vezes, em primeira instância, lidar com os empregadores, os contratantes desses trabalhadores. Muito bom. Existe, doutor, uma confusão que se faz quando a gente vai sindicalizar um funcionário, vai pegar os benefícios dele para algum sindicato, levar em consideração, que é o sindicato prestador de serviço e o de processamento de dados. Mas eu também reconheço que o mais próximo da atividade dos provedores de internet que é o Sintel. Né? Se eu estiver errado, o senhor me corrija, porque leva em consideração exatamente as atividades que são exercidas por esses profissionais. Sim. É outra questão importante. Esses sindicatos, que muitas vezes os empregadores fazem uma relação direta em relação à representação dos trabalhadores, eles não têm nem atuação aqui no estado de Pernambuco, são atuações em outros estados, muitas vezes em Brasília mesmo, né? Então, uma coisa que é predominante na representação sindical do trabalhador é a questão da base territorial. E a base territorial do setor de telecomunicações em todo o estado de Pernambuco, ela é feita através do Sintel, Sindicato de Telecomunicações de Pernambuco, para esse tipo de área. Um outro fator extremamente importante é a questão da convenção coletiva. A convenção coletiva, ela é uma das melhores do país, através dos benefícios que ela elenca. E a convenção, como nós sabemos, é uma tratativa através dos sindicatos dos empregadores e o sindicato dos trabalhadores, que quando se chega a uma pauta comum de negociação, a gente coloca em assembleia. E a assembleia, que é feita muitas vezes na sede do sindicato e nas empresas de maior referência, que tem maior quantidade de trabalhadores, amplamente divulgado, como manda a legislação, a gente tem, por consequência, uma convenção que é muito positiva, tanto no aspecto da questão da jornada de trabalho, como na questão dos benefícios, do vale alimentação, não é? Da questão da periculosidade, do auxílio creche, do agregamento de veículo, quando o carro é do trabalhador. Então, são diversos benefícios que fazem com que se chame naturalmente a atenção esses dois pontos extremamente importantes: a atuação, a presença do sindicato na base e o grande diferencial positivo para o trabalhador dessa carta, que é a Convenção Coletiva de Trabalho. Entendi, muito bom. Mas a gente pode dizer também para os empregadores que
parte em outro sindicato, ele está criando apenas um passivo para ele. Certo. Né? Porque aí ele pode ter problemas trabalhistas mais na frente, sofrer ações trabalhistas e ter que pagar tudo retroativo. Exatamente. Então não é bem interessante a gente escolher um sindicato que não seja da categoria daquele funcionário. Agora me diga o seguinte, doutor, por que é importante ser sindicalizado? Qual exatamente os benefícios que um funcionário teria em ser sindicalizado pelo Sintel? Muito pertinente essa sua colocação. A sindicalização, na minha visão, e eu sou uma pessoa que trabalha na área de telecomunicações há muitos anos, sou uma pessoa que tem uma visão, sempre tive, de que o sindicato ele é um agente extremamente importante. Ele é o primeiro agente mais próximo do trabalhador na busca dos seus direitos. Logicamente que nós temos outras instituições públicas que o fazem com referência também, como o Ministério do Trabalho, né? Que agora o Ministério do Trabalho é a Superintendência Regional do Trabalho, vinculado ao Ministério da Economia, nesse momento, na atualidade, como o Ministério Público do Trabalho, né? E em situações mais agudas, que a gente só procura, como realmente é o último caso, a Justiça do Trabalho. Mas o sindicato é a primeira porta de defesa coletiva do trabalhador. Então, o que é que eu sugiro? Com o advento da reforma trabalhista, a partir de novembro de 2017, nós tivemos a extinção do imposto sindical, algo que, por sinal, dentre outras defesas, o sindicato sempre colocou ser contrário à questão do imposto sindical, porque nada impositivo é positivo, né? Nada impositivo ele gera uma adesão contemplativa de todos os trabalhadores. A gente tem que conquistar o trabalhador através da associação, que é extremamente importante, para que ele perceba que todos os direitos que ele tem em troca, e são muitos, através das próprias conquistas da convenção coletiva, dos acordos coletivos, a gente tem o fato de que o sindicato ele precisa subsistir, ele precisa se manter. E todo o custeio, que não é pequeno, porque um sindicato estruturado como o Sintel, ele tem um custo fixo muito alto. É importante fazer esse relato, doutor, de que o sindicato ele tem, vamos fazer uma colocação bem rápida aqui, o sindicato tem custeio físico, que é o custeio de material de expediente, material de higiene, pessoal, né? Tem todo o suporte de assessoria contábil, de informática, jurídica, muitas vezes na área de saúde também. Tem profissionais especializados, nós temos aqui psicólogo, nós temos jornalista, então nós temos todo um corpo qualificado que gera um custo muito alto. E essas receitas vêm de onde? Primordialmente pelo trabalhador, né? Através da contribuição dele. Então, ele fazendo com que esse reconhecimento haja, a subsistência do sindicato, o sindicato dá em troca para ele o seu papel básico, que está previsto na CLT. A partir do artigo 511 da CLT estão as prerrogativas, né? Todas as previsões legais do sindicato. Então, é importante que haja fundamentalmente essa aproximação do sindicato através da contribuição e, consequentemente, o trabalhador passa a ser um parceiro, porque o sindicato não é apenas a diretoria, que é formada por membros da categoria, mas é formada por todos os trabalhadores que juntos têm força para que a gente possa ter avanços coletivos e conquistas para toda a categoria. Então, ser sócio é absolutamente fundamental para a questão de sobrevivência do sindicato e para que ele continue fazendo a sua luta da maneira eficiente como o Sintel vem fazendo ao longo dos anos. Muito bom. Então, me teve outra dúvida. Um funcionário ele tem os seus direitos violados. Certo. Se sente o seu direito violado. Tem a sensação do direito violado. Ele pode procurar o Sintel, pode procurar o sindicato para tirar essas dúvidas e ajudar ele no que for preciso? Sem dúvida. Outra pergunta extremamente importante. Muitas vezes o trabalhador ele tem dúvidas básicas em relação aos direitos básicos e ele não sabe a quem recorrer, não é? E muitas vezes ele recorre de uma forma aleatória, ele não tem as respostas devidas, ele não tem as respostas de uma forma responsável, de uma forma coesa e mais direcionada para o caso dele. Ele procurando o sindicato através do suporte jurídico dos diretores, né? Ele vai ter toda uma gama de informações, a gente vai dizer para ele se é pertinente o questionamento dele, se é parcialmente pertinente, se é improcedente, que às vezes ocorre, tá certo? E sendo pertinente, sendo procedente, os caminhos que a gente busca sempre é inicialmente o consenso. A gente vai fazer uma análise prévia, vai procurar responsavelmente os responsáveis pelo empregador, para que a gente possa entender o que está acontecendo com ele e fazer a propositura da solução daquele caso. Porque a gente entende que aquilo é bom para o trabalhador e aquele problema que, se for pertinente, sendo resolvido pelo empregador, ele gera
a interrupção de um problema que pode causar maiores reflexos para o próprio empregador, não é? Então é bom para todos que a solução seja feita de uma forma consensual. Não havendo consenso, muitas vezes, uma minoria, mas existe minoria de empregadores que resistem a ouvir ou conversar com o sindicato dos trabalhadores, a gente procura o Ministério do Trabalho, que hoje é o Ministério da Economia, a Superintendência Regional do Trabalho, o Ministério Público, a gente pede uma intermediação através de uma mediação e a gente busca um segundo caminho consensual de solução. Né? Todas as buscas consensuais, até a exaustão das tentativas, a gente busca. A gente só busca medidas mais agudas quando realmente é inevitável a gente recorrer à questão judicial. Muito bom. E esses funcionários que muitas vezes não estão nem registrados, eles estão sem registro, por consequência não são sindicalizados. Eles também podem buscar auxílio do sindicato? A priori, o sindicato, por todo o custeio que tem a sua estrutura, ele é voltado para os associados, né? Os direitos dos associados, eles são bem específicos. Por exemplo, suporte de demanda jurídica específico para o trabalhador associado, porque nós temos, através da questão da sucumbência judicial, a possibilidade do trabalhador sequer pagar o honorário nesse suporte que ele tiver através de uma demanda judicial, nos casos eventuais que acontecem, né? As parcerias comerciais que nós temos parcerias com empresas da área de comércio de produtos e serviços, de veículos, cursos técnicos, universidades, ortodontia, não é? Então, curso de idioma, então tem toda uma gama que a gente está otimizando de parcerias que visam o trabalhador associado, contribuinte mensal, ele ter descontos no mercado por ele ser componente daquela categoria e associado ao sindicato, tá certo? O não sócio, o sindicato jamais vai fechar a porta para o trabalhador da categoria. Agora, logicamente, ele tem mais restrições em relação ao atendimento, mas ele vai ser atendido com toda a deferência pertinente à sua questão cidadã e à componente da categoria. Ele certamente terá o atendimento devido. Muito bom. E como funciona a questão da fiscalização do sindicato? Como é que ele fiscaliza essas empresas que estão descumprindo ou se está cumprindo de forma correta a convenção? Como é que funciona essa fiscalização? Isso, nós temos diversas questões que são colocadas em prática. As empresas que a gente já tem, através de uma relação sindical, de um certo tempo para cá, não falo agora das novas, porque as novas que se aproximam do sindicato, a gente tem que buscar toda uma nascente na tratativa com os trabalhadores e com os empregadores. Mas o caso presente nas situações em que a gente atende, nós temos muitas vezes delegados sindicais que representam os trabalhadores na base, eles são os olhos do sindicato, eles interagem com os trabalhadores, verificam os problemas pontuais, repassam para a diretoria quando um assunto é de maior gravidade, ou eles mesmos resolvem através de um contato com o RH, de um contato com a gestão imediata lá dos trabalhadores. Muitas questões se resolvem de uma forma consensual, tá certo? A gente tem ações como o Sintelmóvel. O que é o Sintelmóvel? A gente leva o sindicato através do nosso veículo, colocamos uma mesa, uma bancada com cadeiras em frente às empresas ou próximo da entrada das empresas, geralmente de 10 às 16 horas, com uma equipe composta por profissionais da área jurídica, da área de saúde, com cartilhas do Ministério Público com esclarecimento ao trabalhador, o jornal periódico do sindicato que fala de tudo que está acontecendo na categoria naquele momento, registros, planilhas onde a gente vai pregar todas as sugestões de trabalhadores, as denúncias que eventualmente ele fizer, as reclamações, as dúvidas que ele tem, ou seja, o Sintelmóvel ele serve para isso. A gente periodicamente está na frente das empresas durante um dia, a cada período, a definir, não é uma situação precisa, mas muito próxima de uma situação para outra, geralmente, onde a gente busca fazer essa aproximação proativa com o trabalhador, sempre de uma forma responsável, fazendo essa tratativa do direito dele. Muito bom. Então agora vamos falar dos pequenos provedores. Certo. A gente já esclareceu muita coisa sobre o sindicato, agora os pequenos provedores. Nós sabemos que a Anatel ela tem um tratamento diferenciado para os pequenos provedores. Certo. A própria União, a Receita Federal, através da Lei 123, ela traz um tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, onde estão inseridos os pequenos provedores, como microempresa optado pelo Simples. O sindicato ele tem um canal de comunicação para esses pequenos provedores, para que ele possa discutir a real situação dele, dos seus funcionários. Como é que funciona esse canal de comunicação? Veja bem, a gente tem através dos provedores uma questão que ascendeu muito nos últimos 2, 3 anos.
onde a gente pode dizer também que nós temos um incremento maior desse mercado, principalmente no interior. Nós temos aqui na região metropolitana do Recife uma incidência também considerável, mas no interior a gente tem assim, até por conta da especificidade da questão do provedor em relação às grandes empresas de telecom no interior, né? Então eles têm assim uma penetração expressiva no interior e a gente tem tido assim uma procura considerável por parte dos trabalhadores em relação a essas dúvidas dos direitos dele e também, na grande maioria dos empregadores, a gente tem feito, através das denúncias que são trazidas e dos questionamentos dos trabalhadores nessas situações, a gente procura os empregadores, os responsáveis pelas empresas, para fazer essa tratativa. Então, nesse momento, o que é que a gente orienta? Você, pequeno empreendedor, médio empreendedor dessa área do provedor, procure o Sintel para que a gente possa verificar a melhor solução para o seu caso. O que é mais recorrente, na hora que a gente vai verificar em relação a fazer valer o que a convenção coletiva e seus amplos direitos têm, é o provedor alegar que tem dificuldades de manter os direitos que estão previstos na convenção. Então a gente orienta que o empregador, ele procure o Sintel, que a gente, com toda a responsabilidade e respeito a ele como instituição empresarial, a gente vai verificar qual é a melhor solução para o caso dele. Se é uma questão de adequação e cumprimento da convenção por um prazo a determinar, se é a propositura de um acordo coletivo, porque, como nós sabemos, acordo e convenção coletiva tem uma diferença básica. A convenção coletiva representa a abrangência da categoria. O acordo coletivo são cláusulas específicas para a empresa, certo? Aquele acordo só vale para aquele empregador. Ele procura, porque dependendo das circunstâncias, respeitando o pilar da convenção coletiva, que é a questão da jornada, dos direitos básicos, como a questão do vale alimentação, dos direitos em relação à periculosidade, a gente vai verificar qual é a melhor adequação para que ele possa eventualmente fazer a propositura de um acordo coletivo especificamente para ele, tá certo? E, conclusivamente falando, entendendo, sendo sensível a essa questão que envolve empregadores e trabalhadores do setor do provedor, a gente está fazendo também um amplo debate nacional para tentar buscar algo que possa seletivizar, direcionar mais, algo que seja de porte nacional, que proteja o direito dos trabalhadores envolvidos nessa questão de provedores e que também minimize os efeitos das questões que são reclamadas de forma recorrente dos empregadores, tá certo? A gente possa tentar buscar uma solução mais específica em relação ao que a gente vê hoje no Senado dos provedores de internet. Muito bom. Então existe essa possibilidade de você conversar com o sindicato, fazer o seu próprio acordo coletivo com os seus funcionários, o sindicato vai ajudar. Sim, certamente. Então você traz a sua situação, porque a solução não é ficar da forma clandestina, não é ficar sem registrar funcionário, está se criando um passivo para a sua empresa, está se criando um problema, que vem o sindicato, vamos conversar aqui com o setor jurídico do sindicato e vai trazer todas essas soluções para cada caso. Então, doutor, praticamente as minhas perguntas elas foram respondidas. A próxima seria na questão dos conflitos entre empregador e empregado e o sindicato ali no meio tentando resolver esses conflitos. Sim. Mas eu acredito que com um acordo coletivo sendo bem feito, um acordo que não vá tirar direitos do empregado e nem onerar tanto os provedores, esse problema estaria resolvido. Sim, o que a gente orienta é que o trabalhador, através da propositura que eu sempre falo, da premissa de direitos e deveres, ele dentro das suas atividades, ele seja o mais proativo possível, cumpra com suas obrigações, com seus deveres, que a grande maioria o faz, e assim dessa forma também o empregador. Se ele tiver, muitas vezes tem casos de empregador que cumpre diferente da convenção, mas tem custos tanto quanto elevados, ou então ele se omite de ter custos, como o senhor mesmo colocou de forma feliz, que está gerando apenas um passivo, que amanhã, de uma forma muito facilmente comprovada, ele vai ter que resguardar o trabalhador desse direito de uma forma cumulativa em relação ao período que ele deixou de cumprir a legislação. Então, tendo dúvida, tendo qualquer tipo de questionamento, procure o Sintel. Com certeza você será recebido, o empregador, da melhor maneira possível, da forma mais respeitosa possível, logicamente, dentro da diretriz e da premissa básica do Sintel, que é a defesa do direito do trabalhador, mas com muita responsabilidade, que a gente sabe muito bem o papel de cada um nesse processo. Muito bom. Doutor, mais uma vez, satisfação. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Aqui. Vou deixar os últimos minutos finais para o senhor, mandar uma mensagem aí para os provedores,
fique à vontade, a Câmara à sua disposição. Ok, então eu queria reforçar a todos os trabalhadores em telecomunicações, de uma forma geral, a importância nesse momento de transição que a gente está vivendo, principalmente em relação à questão da reforma trabalhista, né, onde nós temos na convenção coletiva e no acordo coletivo o adicional importante aos direitos que estão previstos na CLT e que são extremamente importantes, né? Como não considerar e deixar de contar com algo que é além do que prevê a CLT, por exemplo, quando a gente negocia uma PPR, um plano de participação de resultados, quando a gente negocia um auxílio creche com a longevidade maior que os 6 meses previsto, né? E que seja um valor mais expressivo, um vale alimentação melhor para o trabalhador, um plano de saúde, não é? Um seguro de vida, dentre outros tantos benefícios que a gente consegue abarcar, incluir na convenção e nos acordos coletivos, e que é tão importante para que o trabalhador tenha isso como salário indireto, né? Que a gente chama de salário direto a renda diretamente dita financeiramente, e o salário indireto é a gama de benefícios que ele tem. Então o sindicato precisa continuar essa luta. A gente sabe que o trabalhador muitas vezes, por conta desse não aproximação eventual que ele tem do sindicato, ele faz considerações precipitadas, ele não tem a real noção do quanto o sindicato é importante na vida do trabalhador. E agora, nesse momento da realidade do Brasil, eu posso afirmar categoricamente, o sindicato sempre foi e continuará sendo a primeira instância de recorrência do trabalhador em relação ao direito de defesa dos direitos coletivos. Então, para que o trabalhador possa ter essa assessoria, esse suporte com qualidade, o sindicato precisa subsistir. Então, além desses motivos, a gente tem outros motivos que são vantagens econômicas para o trabalhador, com descontos em vários parceiros econômicos. Fica aqui a importante colocação do trabalhador de que é muito relevante nesse momento que ele procure o sindicato e que ele seja sócio do sindicato, para usufruir de toda a estrutura, de todos os benefícios que o sindicato faz na defesa do coletivo e individualmente falando também quando ele assim precisar. Então, muito obrigado a todos pela atenção. Eu parabenizo aqui as pessoas que envolvidas nesse processo, na gravação desse vídeo, porque ele é muito relevante, tanto para trazer esclarecimento para a categoria de uma forma geral, como também para trabalhador e empregador nesse segmento de provedor. Então, muito obrigado a todos. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Compartilhe aqui esse vídeo, deixe seu joinha aqui nesse vídeo também. Compartilhe com todo mundo, vamos espalhar essa notícia, vamos espalhar as boas novas que o sindicato trouxe. Então, o sindicato está aberto à comunicação, está aberto ao diálogo, é isso que nós queremos. Até a próxima.